as bênçãos. Então estamos de volta aí com o nosso programa Conta as Bênçãos e hoje continuando aquela nossa série entrevistando entrevistadores. Hoje entrevistando Grazi, faz o programa Direito e Cidadania, né? E ela é uma advogada que se especializou e ela vai contar isso um pouco pra gente dessa bênção, né? A bênção de poder estudar, de poder pós-graduar, de poder dar aula, né? Conta essa história pra nós aí, Grazi. Ai, pastor, graças a Deus, assim, eu tive realmente algumas oportunidades que são bênçãos mesmo, como o senhor disse, né? São essas histórias que a gente tem de desde pequenininho, eu ter tido a oportunidade de me superar desde o esporte, né? A coisas outras pequenas da vida, por ensinamento dos meus pais. Meu pai também sempre foi muito disciplinador, assim, no sentido positivo mesmo, né? Policial militar. E isso eu trouxe cada conceito, cada ensinamento, cada princípio para o decorrer realmente da minha história. Assim. E eu entrei na faculdade, quando eu fui entrar na faculdade de Direito, meu pai falou assim comigo, olha minha filha, tem 3 coisas que o advogado precisa de ter que muitas vezes não tem, sabe? Que é ter humildade, saber ouvir e não subestimar a inteligência das pessoas. Então, eu não quero que você perca os seus valores, esses princípios todos que a gente cultivou, eu e a sua mãe, em você. E por que eu estou comentando disso? Porque esses ensinamentos e tantos outros marcaram na minha trajetória, porque eles também falavam, olha, ambiente de faculdade não é fácil, é muita perdição, se a gente não tiver uma base sólida, eu sei que você tem. E no primeiro dia de aula eu já cheguei com a blusa Deus é fiel. Para mostrar que veio. Dá para mostrar assim, olha gente... Eu vim, né? Para isso. E isso foi muito importante, porque assim, eu sempre fui muito sociável, sempre fui muito amiga, então independente dessas questões de ter crescido num lar cristão e às vezes poder gerar algum estigma, eu nunca tive isso, eu sempre fui representante de turma, eu sempre fui amiga de todos, eu sempre fui envolvida em todos os grupinhos, né? E essa personalidade que Deus me deu, me permitiu ter muitas entradas, né, com as pessoas, tanto de evangelização muitas vezes, quanto até mesmo na própria faculdade, por essa questão da representatividade mesmo, e contato com a coordenação. E eu estudei Direito, e eu tive a oportunidade de conhecer meu marido na faculdade. Lá e a minha sogra. Estudei com o marido e com a minha sogra na mesma sala. Os dois. Com os dois na mesma sala. E eu agradeci muito a Deus por essa oportunidade, porque eu estava com muita dúvida, na época que eu fui fazer vestibular, se eu faria Educação Física, que era a minha área. Você nadou a vida Nadei toda. e jogo futebol até hoje, tá, gente? Jogo. Então eu jogava futebol, participava de todos os esportes, das Olimpíadas da escola, sempre gostei muito de esporte, minha mãe também, eu peguei isso um pouquinho dela também, meu pai, ele também gosta muito. E o que aconteceu? Eu fiquei na dúvida, Educação Física ou Direito? E nada de Deus falar comigo, eu falava, Deus me dá uma resposta, Educação Física ou Direito, porque eu queria Educação Física. E meu pai me incentivava pro Direito. Ele não falava, faz Direito, mas ele incentivava, falava que era um curso muito bom. E eu orava, sabe o que aconteceu? Deus não me respondia. Chegou o dia de fazer a inscrição, um dia antes, falei assim, Senhor, já sei. Aquilo que eu acordar pensando é o que eu vou fazer. Mas eu tinha certeza que eu ia acordar pensando em Educação Física, né? Que era o que eu queria. Mas Deus falou, minha filha, não brinca, né? Porque eu sei muito bem o que é importante pro seu coração. Gente, eu acordei pensando em Direito o dia inteiro. E de uma maneira diferente, porque eu pensava, eu fiquei formada no escritório, advogada, dinâmica desse jeito, não vai combinar. Só que Deus tinha muito mais pra mim do que simplesmente o estigma que eu tinha da faculdade de Direito. Que hoje eu vejo que, além de Deus ter possibilitado que eu conhecesse meu marido, né, minha sogra, eu também tive a oportunidade de ver um outro lado do Direito, que é um curso que eu sou apaixonada, eu amo, de paixão mesmo, o curso e o que ele me proporcionou nessa questão profissional, mas também a oportunidade que Deus me deu lá dentro da faculdade de criar, junto com meu marido e com a Camila, que foi salva-vidas também daqui da igreja, Camila Alexandre, um clubinho no turno da manhã. Tinha um clubinho à noite que chamava Intervalo com Deus. A gente queria levar essa ideia para amanhã. Fomos à noite, o pessoal do clubinho da noite nos abençoou, instituímos esse clubinho de manhã e até hoje ele existe. Tem gente que brinca que às vezes até uma igreja. E durante essa trajetória do clubinho, uma situação que me marcou muito foi que, infelizmente, em 2007, a faculdade teve um episódio de ter um suicídio de um aluno
que teve um caso muito delicado na vida dele, ele acabou não conseguindo, né, superar isso, matou a namorada e se matou na sequência, pulando do 9º andar da faculdade. E o clima da faculdade ficou muito pesado, né? As pessoas ficaram muito compadecidas também das famílias. Foi um caso que comoveu muito, né? Assim, e eu tive a oportunidade de, liderando ali o clubinho, da gente ter essa estratégia de Deus, eu estudei na Newton Paiva, da gente fazer uma intervenção, e que foi muito bacana. A gente conseguiu mobilizar a faculdade, professores, funcionários, colegas, pessoas que nunca tinham ido, pessoas, né, que algumas até que criticavam mesmo a ideia, e nós reunimos uma grande corrente ali. Eu tive a oportunidade de levar Jesus para essas pessoas, né, de falar do propósito que a gente estava ali, que era entender nome nacional, abrir as portas do clubinho, e muita gente teve a oportunidade de ser abençoada, mas principalmente a gente, diante de entender o chamado de Deus também para nossa vida, de que a gente não, que é o ID do Senhor onde a gente estiver, né? Exatamente. Você sabe que quando você falou aí de entrar na faculdade e já mostrar que veio, quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, eu já era pastor e eu já era casado e tinha filho e era militar do Exército. Aí alguém pergunta assim, e fui estudar de manhã, que os meus colegas eram bem mais novos do que eu, e eles perguntavam assim, o que esse cara está fazendo aqui? O que ele está fazendo? E realmente acabou que eu também me tornei líder na sala, tudo mais, fizemos grupos, e algumas pessoas, inclusive, conheceram Jesus através da nossa vida lá dentro. Então são bênçãos, né? São oportunidades que Deus dá pra gente ter, pra gente abençoar o outro. E na verdade acaba que a gente é muito abençoado, porque depois a gente tem respostas. Você teve respostas também, né? Teve pessoas que depois escreveram, dizendo que foram abençoados. Gente que agora volta anos depois ainda te falando, olha, fui abençoado, etc. Mas como é que foi depois voltar dando aula? Que sim. bênção foi essa? Como que é isso? Sim. A bênção é uma oportunidade de poder ensinar, né? Verdade, sim. Isso foi algo que também me marcou muito, assim, enquanto bênção de Deus mesmo para minha vida. Porque eu sempre tive vontade, mas hoje em dia, para a gente dar aula em faculdade, a gente precisa de ter um mestrado, a gente precisa de ter um doutorado, né? Só que eu não tinha não tinha conquistado esses títulos ainda, porque depois que eu saí da faculdade, eu fiz 2 especializações, uma em Direito Civil, Processual Civil, outra em Mediação de Conflitos e Arbitragem, que hoje eu atuo na área de mediação de conflitos, inclusive. E o que aconteceu, pastor? Eu fiz essas especializações e quando eu estava começando a caminhar para o meu mestrado, começando a fazer projetos de pesquisa, sendo ouvinte, inclusive, em faculdade federal, eu tive a oportunidade de assumir uma academia de ginástica. Foi uma empresa que a gente teve, que era a CUVES, uma franquia mundial, né? Assim, a gente teve uma unidade. E porque o meu marido, depois que ele fez direito, ele foi fazer administração de empresas. Então ele com aquela ideia de empreender, acabou que eu fui assumir, porque era uma academia só para mulheres, então eu que estava lá dentro. E por que eu estou comentando disso? Porque foram 3 anos de intenso aprendizado de vida. Realmente muito jovem, tendo uma oportunidade de ser empresária, e a minha empresa ela ganhou referência diante das outras unidades que nós tínhamos aqui em Belo Horizonte. Eram 9 unidades, então eu fui representar Belo Horizonte em São Paulo algumas vezes, em nome das outras unidades, até mesmo por essa minha forma de lidar, de comunicar, dentro dessa minha perspectiva já de mediação, né, de ser mediadora. E então a gente teve muitas conquistas ali. Só que ao mesmo tempo a gente também teve uma situação muito difícil, que a gente foi acometido pela crise. Esse mercado de academia de ginástica, assim, acaba que uma das primeiras coisas que a pessoa corta na sua lista é uma academia, né? A gente teve até o privilégio de nem ser a primeira coisa, às vezes era a 5ª coisa, as pessoas gostavam muito, credibilizavam muito o trabalho, mas às vezes entravam menos pessoas do que entravam antes para cobrir, pessoas que saíam, acabavam saindo um pouquinho mais. Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso? Que apesar de tudo isso, a gente encerrou a academia num prejuízo. E foi muito difícil pra gente essa época, e Deus falou no nosso coração que aquilo era bênção. Por quê? Porque Ele estava mostrando pra gente que muitas coisas que a gente aprendeu ali, a gente não ia aprender em nenhum outro lugar, e que a gente precisaria daquela bagagem para a vida. E no nosso relacionamento, aquilo foi muito importante, porque eu e o meu marido, que é o José Roberto, ele é até professor do Coinonia aqui, ele
a gente sempre teve um ótimo relacionamento. E quando a gente começou a trabalhar junto, a vontade era de desgarrar o pescoço um do outro. Eu falava assim, meu Deus do céu! Porque ele, como administrador, queria conduzir a empresa, né, tecnicamente. E eu lá dentro pensava, não, isso aí não vai dar muito certo, porque aqui não era bem assim. Porque eu estava lá no dia a dia. E, enfim, a gente começou a dar algumas discordâncias e aquilo para o nosso relacionamento foi muito importante, amadurecimento. Hoje a gente tem 6 anos e meio de casado, a gente estava aí, né, de 2 para 3 anos de casado ainda, né? E fora a questão financeira, porque Deus trabalhou de um jeito comigo, os desafios, e trabalhou com ele de uma outra forma e nos amadurecendo realmente para várias situações da vida que nos fizeram superar, né? E que, inclusive, quando eu entreguei a chave da academia, eu falei, Deus, a gente não pode encerrar a academia pelo menos no 0 a 0? Tem que ser no prejuízo? A gente for vender, Senhor? Aí ele falou, não, você não vai sair daqui com nada, porque o que eu quero para você são outras coisas maiores. E, por exemplo, hoje eu tive a oportunidade, depois que eu encerrei as atividades da academia, na semana seguinte, eu comecei a dar aula numa faculdade de Direito, em Contagem. Era uma coisa difícil para você fazer, que era uma coisa difícil cursos. Pelos títulos e também por uma série de questões, né? Não é simples você dar aula numa faculdade de Direito, né? Então, eu tive a oportunidade de dar palestras nessa faculdade, em outras faculdades. Eles gostaram, me chamaram. E sabe o que aconteceu? No dia do meu aniversário. Eu entreguei as chaves da academia. Tava assim, Deus, como é que eu vou fazer agora? Né? Na outra semana, no dia do meu aniversário, Deus me deu de presente essa possibilidade de dar aula lá. E eu creio também, tem muita gente que está ouvindo assim, mas foi dar aula, mas foi prejuízo na empresa. Falou, olha, Deus dá bênçãos pra gente e às vezes a gente tem uma derrota, é uma forma de sermos abençoados. Porque se a gente só ganha, a gente é acostumado mal. Volta para aquela mesma história das medalhas suas. Se está sempre ganhando, não sabe perder. Então a gente tem que saber perder para poder valorizar até quando ganha. E Deus, né, pastor, assim, ele tem um caráter educativo de pai mesmo conosco, né? Ele nos permite realmente aprender com os nossos erros, com as nossas dificuldades. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Ou seja, mesmo diante das derrotas, a gente tem que enxergar possibilidade de vitória se a gente tiver um coração grato a Deus. É isso, olha, lindo, lindo. Foi maravilhoso conversar com você, eu que agradeço, ouvir suas bênçãos. E ó, você vê, uma moça tão nova, 30 anos, tanto de bênção que ela já tem. Você imagina essa moça com 40, com 50, tanto de bênção Amém, que Jesus. essa mulher não vai contar, né? Esse é o programa Conta as Bênçãos. Eu fiquei muito feliz de entrevistar a Grazi, que também é uma entrevistadora aqui na TV Jet, no programa Direito e Cidadania. Deus abençoe sua vida, abençoe seu programa e abençoe a sua vida. Que você também tenha muitas bênçãos para contar e as suas bênçãos vão abençoar a vida de outras pessoas. Esse é o programa Conta as Bênçãos e a gente volta na próxima vez. Deus abençoe sua vida. Quantas bênçãos, dizer quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez.